Hoje eu vou falar com vocês sobre o tema ganhar ou perder. O que é ganhar e o que é perder? Olá, eu sou Elisângela Campeiro, bacharel em Direito e educadora financeira. Hoje eu vou falar com vocês sobre ganhar e perder. Porque às vezes a gente passa por alguma situação e a gente acha que a gente perdeu. Mas, na verdade, a gente acabou foi ganhando, porque o que é derrota para nós, no nosso entendimento, para Deus ou para um futuro mais à frente, a gente acabou foi ganhando. Por quê? Eu estava refletindo aqui sobre algumas situações que tem passado e que ocorreu comigo. Então eu escrevi um texto que diz o seguinte: os segredos da vida não é sobre ganhar ou perder, porque o que é vitória para um pode ser a derrota para o outro. Além disso, diz o provérbio 14:12, que há caminhos que ao homem parece direito, mas que o fim dele são os caminhos da morte. É o que eu acabei de falar. Às vezes a gente acha que a gente perdeu, que aquilo que a gente tanto queria era a vontade de Deus, mas na verdade não era a vontade de Deus, porque era o caminho da morte, aquilo ia nos levar para um caminho que na verdade é o caminho da morte. O que pode ser o caminho da morte? É você ficar estagnado num emprego que não vai te dar um futuro melhor, é você achar que essa pessoa que estava do seu lado, que te abandonou, é a pessoa certa para sua vida, mas na verdade aquilo ali era um livramento. Então, continuando, eu digo o seguinte: portanto, o mais importante é você adquirir um espírito semelhante ao da fênix, renascer das cinzas quantas vezes for preciso. Segundo o Rocky Balboa no filme Rocky, não importa o quanto você bata, mas sim o quanto aguenta apanhar e continuar, o quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha. É assim que ganha. Não é o quanto você foi derrotado, mas o quanto você conseguiu levantar, erguer a cabeça, colocar sua fé em prática de novo e recomeçar todo o processo. Porque é assim que funciona a vida. Por que eu estou falando? Porque eu passei num processo seletivo no qual eu iria receber um salário assim considerável, mas que não era fixo, era um processo seletivo de pós-graduação. Eu, por um descuido meu, no edital eu dizia que a gente precisava ficar atento ao site todos os dias para ver se alguém desistia, porque uma pessoa desistente poderia ser a chance da outra passar. Como eu fiquei em terceiro lugar, as outras duas, o nome das duas ficaram lá como aprovadas. E eu vi como foram aprovadas, não teve mais nada, eu larguei de lado. Deixei e fui cuidar da vida, fazer outros cursos, vivi um final de semana de imersão sobre empreendedorismo digital e para poder trazer mais conteúdo aqui para nós, para as redes sociais. E durante esse período que eu passei, esse final de semana que eu passei estudando, fazendo 16 horas de estudo por dia numa imersão presencial numa outra cidade, eu fui convocada para poder tomar posse desse processo seletivo. Mas só que o que aconteceu? Por uma falha do sistema da tecnologia, eu não vi que eu fui convocada. O meu e-mail de convocação foi direcionado para a caixa de spam. Como eu recebo normalmente dezenas de spam por dia, por causa do meu trabalho no digital, eu não tenho o hábito de vigiar spam, de olhar o que está na caixa de spam, porque uma das formas que eu vejo o e-mail é pelas notificações. Eu recebo notificação de e-mail o dia todo. Então, como eu não recebi na minha caixa de entrada, eu não tive essa maldade de ir lá olhar a caixa de spam, mesmo porque depois de mais de um mês de aprovada e não convocada, eu deixei de vigiar aquele site.
Mas no dia que eu recebi essa mensagem que eu tinha sido desclassificada por falta de interesse, eu fiquei arrasada, decepcionada, porque e perguntando para Deus por que Deus me permitiu ser aprovada em um processo seletivo, ser convocada e não poder tomar posse por uma situação que não foi culpa minha. Porque não foi uma questão de negligência, foi uma questão de eu estar buscando mais conhecimento e por uma falha, por essa razão eu perdi essa oportunidade. Mas depois, quando eu levantei, eu já sou perita em cair e levantar, eu sei a fórmula de me tirar do fundo do poço. Nesse dia eu fiquei arrasada, abatida, eu chorei, mas coloquei no meu coração que se Deus não me deu, não me permitiu, que eu não vi, é porque não era da vontade de Deus e porque tem muito mais para frente para mim. E aquilo ali não seria o caminho de Deus, seria um caminho da perdição, o caminho da estagnação. Então foi essa a resposta que eu recebi, porque eu aprendi que a gente deve fazer perguntas para o universo. A seguinte pergunta: o que está certo sobre isso que eu não estou vendo? Isso é uma ferramenta de Agnes que fala que a gente precisa perguntar. Além dele, tem o livro que está ali atrás, do Tony Robbins, que ele fala que a gente precisa fazer perguntas, que a resposta vem. Então a resposta foi essa, que existe caminhos que ao homem parece certo, mas que no final é o caminho da morte. Que tipo de morte? Morte física? Não. Morte espiritual, morte da prosperidade, a morte da evolução e muitas outras mortes. Por isso que às vezes o que a gente acha que a gente perdeu, na verdade a gente acabou foi ganhando, porque muito mais tem Deus para dar pra gente do que o que a gente tem perdido. Como eu sou educadora financeira, tenho toda essa formação de direito, educação financeira, os vários cursos, eu estudo mentalidade, espiritualidade. Então eu entendi que na verdade Deus não queria que eu fosse para aquele lugar, porque aquilo ali iria me estagnar, iria atrapalhar o meu processo evolutivo, porque eu entendo que quando Deus te tira alguma coisa é porque Ele vai te dar algo muito maior. E como educadora financeira, eu entendi que aquilo ali não era a prosperidade que eu estou buscando, que eu estou buscando, porque eu estou em busca da estabilidade financeira, mas a estabilidade financeira, ela não vem do dinheiro, ela vem da forma que você trata o dinheiro. Então não quer dizer que se eu vou estar num trabalho que vai me pagar bem, que eu vou estar financeiramente estabilizada, porque dinheiro é muito mais do que ganhar bem. Dinheiro está relacionado com emoções. Por isso que eu acredito que Deus não me permitiu tomar posse daquela vaga, porque eu estagnaria, eu não continuaria com o processo, eu não continuaria com esse projeto que Deus tem, que é de eu trabalhar aqui na internet para ajudar as pessoas a entender e conhecer e saber lidar com o seu dinheiro. Mas o que acontece? Quando a gente tem um gancho, um porto seguro, às vezes, na verdade, aquilo ali é o caminho da morte, porque você vai deixar de fazer, de cumprir o seu propósito, de ser um empreendedor, de ganhar mais dinheiro, de fazer aquilo que realmente você veio fazer, porque você se tornou uma pessoa que tomou posse de um cargo e não era aquilo que vai te fazer próspero, que vai te trazer a prosperidade tão sonhada que você tem, a estabilidade que você tanto queria. Mas é igual o Rock fala, o importante não é se você foi um derrotado, se você perdeu, se você foi demitido, se alguém te abandonou, porque na verdade às vezes é o que está escrito no Provérbios. Aquilo
que você achava que era o caminho da vida, na verdade era o caminho da morte que você estava tomando. Por quê? Iria matar o seu futuro, iria matar a sua prosperidade, matar a sua felicidade, você se tornaria uma pessoa infeliz, você se tornaria uma pessoa infeliz, e você naquele momento está sendo cuidado por Deus, você não percebe que está sendo, na verdade, é protegido por Deus, porque Deus tem algo muito maior e as coisas de Deus é muito maior, os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos sonhos para nós. Então, a gente precisa, o que a gente precisa fazer? Estar atento 24 horas às mensagens enviadas diretamente do universo de Deus para a gente. No momento é difícil, é muito difícil você se sentir derrotado, você perder. Mas o que importa é a gente se tornar perito capaz de sair do fundo do poço quantas vezes for possível até a gente alcançar o nosso objetivo. Diz o Napoleão Hill no livro Quem Pensa Enriquece que o Thomas Edison tentou 700 vezes até ele conseguir dar certo, até ele conseguir o resultado final que era a lâmpada. Então, uma derrota nossa não quer dizer que a gente perdeu, é só uma derrota é só uma derrota. Então, a gente precisa tentar até conseguir, não é fazer uma vez e não deu certo e desistir, isso é a gente derrotado. Os vencedores, eles caem e levanta quantas vezes for preciso. Se você está passando por uma situação difícil, uma situação financeira difícil e não está achando que é o fim do túnel, que não tem mais uma solução, pode ter certeza que vai vir a solução, que Deus tem uma solução para a sua vida, porque se você vive uma vida correta e que você está fazendo seu processo, caminhando, com certeza um dia você vai dar certo, que a sua vez vai chegar. É porque você está na fila e existe um tempo, existe um processo que a gente precisa passar. A borboleta, ela precisa para ela deixar de ser lagarta, ela precisa passar pelo processo evolutivo, e esse processo ele é individual. Não tem duas borboletas dentro de um casulo para poder uma fazer companhia para a outra. É sozinho, é individual. O nosso processo evolutivo, o nosso processo de expansão de consciência, de mudança de vida física, espiritual, emocional, é individual. Você pode ter pessoas que vão te auxiliar, mas o processo é individual. E se não queira sair do processo, por quê? Porque se você tira a borboleta de dentro do casulo e tenta ter dó dela, cortar o casulo, pôr ela para fora, ela morre, porque ela não terminou o processo, o corpo dela não está pronto para para suportar as coisas da vida, para ela poder ter força para voar. Então, para você voar, você precisa passar pelo processo. Ganhar ou perder é uma questão de entendimento, é uma questão de você saber se você ganhou ou se você perdeu. Na verdade, observa que talvez você ache que você perdeu, mas na verdade você ganhou a oportunidade de ganhar voo, de dar o seu voo, o grande voo da águia, o voo livre, de ser uma pessoa livre, e você está aí amarrada, chorando porque perdeu o emprego, porque perdeu o marido, porque perdeu uma pessoa que te largou. E na verdade é a sua oportunidade de transformar a sua vida que você considera derrotada em vitória. Levanta a cabeça, erga a cabeça e vai em frente. Continua, não para, joga a sua pedra, porque quem derruba esse gigante é Deus. Tá bom? Eu espero que eu tenha te ajudado um pouco com a minha história, com essa reflexão. Eu te desejo paz, prosperidade, abundância em todas as áreas da sua vida, que você seja próspero, alegre, feliz, e que todas as coisas boas de Deus venham para a sua vida, e espero ter te ajudado.
Eu vou te pedir que, se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, envie para um amigo, para uma amiga que esteja precisando de ouvir essa palavra. E um abraço, até o próximo vídeo.